Silvia Chamon, eu sou perita contadora e também analista contadora da Procuradoria-Geral do Estado. E hoje eu vou falar para vocês sobre a Câmara de Conciliação de Precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, que é o local onde eu exerço as minhas atividades. Primeiramente, eu gostaria de ver com vocês, alguém já teve a oportunidade de fazer conciliação aqui? Ou que conheça alguém que já tenha feito conciliação na Câmara de Conciliação de Precatórios? Bom, então é novidade o que eu vou falar, né? O embasamento legal para a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, ele vem do artigo 97 da ADCT da Constituição Federal. Tá? Por meio do parágrafo 1º, inciso 1º, ele determina que todos os precatórios sejam liquidados em até 15 anos. Ou seja, como ele foi editado em 2009, esse artigo da ADCT, esse prazo finaliza em 2024. Quer dizer que todas as entes públicos, suas autarquias e fundações são obrigados a quitarem seus precatórios até 2024. Então, as entidades públicas tiveram que criar mecanismos legais para quitarem os seus precatórios até este ano. O outro artigo que eu achei interessante também, que trata da Câmara de Conciliação, o parágrafo é o parágrafo 8º, inciso 3º, que ele prevê a forma de pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de Câmara de Conciliação. O que significa isso aqui? Significa que esse artigo possibilita aos entes públicos quitarem os seus precatórios por meio de acordo com os credores. E cada ente público também pode editar uma lei que ele possa estabelecer o regramento de como ele vai fazer esses pagamentos. E também autoriza a criação e o funcionamento de Câmara de Conciliação, que é o caso aqui do Rio Grande do Sul que ele criou, né? Então, cada estado ou cada ente público pode ter a sua Câmara de Conciliação com os seus regramentos próprios. A do Rio Grande do Sul pode não ser a mesma de outros estados. Mas o parágrafo 2º, também desse artigo 97, no inciso 1, na letra A, ele estabelece qual será a receita usada para pagamento desses precatórios, dessas conciliações. Então, ele estabelece que seja 1,5% da receita corrente líquida do ente público seja depositado diretamente numa conta do Tribunal de Justiça, e sendo que 50% desse valor vai para pagamento das preferências, que são aqueles... as preferências são por idade ou por doença, e 50% são para os acordos. Então, no caso, para a Câmara de Conciliação, aqui no caso do Estado. Caso esse sobre dinheiro nessa conta do tribunal e a PGE autorize, esse valor pode ser utilizado para o pagamento dos precatórios da ordem cronológica. Bem, a nossa Câmara de Conciliação foi criada pela Lei Estadual 14.751 de 2015 e foi regulamentada pela Resolução 99 de 2015. Essa resolução, ela estabelece todo o regramento de como vai funcionar a Câmara de Conciliação. Tudo que se refere à Câmara consta nessa resolução. A coordenação é feita pela Procuradoria-Geral do Estado,
a Câmara fica no último andar do DAER e as pessoas que querem conciliar se dirigem até lá. No caso do organograma da Câmara de Conciliação, ela é vinculada diretamente ao gabinete do Procurador-Geral. O objetivo dela é agilizar o pagamento dos precatórios por meio de diálogos entre credor e devedor, por meio de acordo e mediante uma redução do valor do crédito. Então, quem vai conciliar já sabe que ele não vai receber 100% do valor precatório, vai ter um deságio. A perspectiva é que o maior é dos credores poderem receber os seus haveres perante o Estado, que estão inscritos em precatórios. E tanto os Estados, suas autarquias e fundações. Esses aqui eu trouxe para vocês alguns termos do regimento interno que eu considerei importantes para vocês entenderem como é que é o funcionamento da Câmara de Conciliação. O primeiro deles é a definição de precatório. Então, é uma requisição de pagamento que é confeccionada por um órgão do Poder Judiciário que consubstancia, ou seja, materializa uma dívida do Estado, suas autarquias e fundações, que tenha sido reconhecida em decisão transitada em julgado e que tenha sido apresentada no tribunal responsável pelo pagamento, passando a integrar a ordem cronológica conforme sua inscrição no orçamento. Isso aqui significa o seguinte: quando um processo transita em julgado, é liquidado e o credor já tem o quanto que ele tem para receber do Estado, ele tem que solicitar no tribunal onde transitou em julgado a decisão, ele tem que solicitar a expedição de um precatório. Se o credor não solicitar, ele não vai receber esse valor, ele não vai ter direito a participar, a integrar a ordem cronológica para pagamento do precatório. Então, enquanto está tramitando o processo, não existe efetivamente uma dívida para o Estado. Ela só existe no momento em que é expedido o precatório. Tá? Aí, quem expede é o tribunal onde foi transitado, onde correu esse processo, e ele que também fica guardando o precatório. Ele que estabelece o número e também que informa qual é o orçamento no qual vai ser pago esse precatório. O segundo é o ato convocatório. Esse aqui é o ato de chamamento dos credores de determinado lote de precatórios, segundo a ordem cronológica das listas próprias de inscrição em orçamento de cada tribunal, para que se habilitem na respectiva rodada de conciliação. Isso aqui significa o seguinte: o tribunal seleciona um lote de precatórios para se habilitarem seleciona esse lote para fazer parte de um edital no qual as pessoas que são credoras que fazem parte desses lotes de precatório, elas podem conciliar. Tá? Isso aqui, esse ato convocatório é fundamental lá para a Câmara de Conciliação. A rodada de conciliação é o período entre o recebimento das manifestações de interesse e efetivamente o acordo que é feito. Tá? Ele tem 4 momentos. O primeiro é quando são recebidos as manifestações de interesse de conciliação após o ato convocatório. Elas são recebidas pela PGE, fica armazenado num arquivo
todas as manifestações de interesse, elas são numeradas por ordem cronológica de manifestação. Depois, esses precatórios que as pessoas manifestarem interesse, eles são analisados pela PGE. Todos eles são analisados pela PGE. Depois da análise, tudo certo, a atualização, existe acontece a proposta. Essas propostas são enviadas para todos os credores, donos do precatório. E quando há aceitação, esse acordo é homologado pelo juiz e é feito o pagamento pelo tribunal onde esse precatório se encontra. Esse aqui, porque a presidente do tribunal competente, por exemplo, porque essa conta que tem lá no Tribunal de Justiça, ela paga tanto os precatórios do Tribunal Civil, aqui do Tribunal de Justiça mesmo, quanto o Tribunal do Trabalho. Né? O responsável pelo gerenciamento dessa conta é o Tribunal de Justiça, mas os precatórios, tanto os trabalhistas quanto os cíveis, o dinheiro sai dessa conta. A Câmara de Conciliação de Precatórios, isso aí nós já vimos, ela é instituída pela lei, é coordenada pela PGE, e ela que é responsável por gerenciar toda a Câmara de Conciliação, no caso a PGE. A conciliação é o procedimento que se desenvolve perante a Câmara e que tem por objetivo a celebração de acordo de precatório, ou seja, o valor que se quer conciliar é enviado para as pessoas, para os donos, para os credores, respectivos credores, e esses credores, eles analisam se tem interesse ou não em fazer a conciliação. Tá? É neste momento aqui da conciliação. Em caso positivo, se o credor concorda com o valor que foi apresentado a ele, então acontece o acordo de precatório, é firmado pelo credor e devedor, depois vai para o tribunal e aí o tribunal é responsável pelo pagamento. Lá na PGE, esse acordo é feito, é o que eles chamam de... as pessoas, os credores vão até lá e tem que assinar um termo de acordo de que concordam com o valor apresentado. Tá? Então, daí, lá da PGE, esses documentos são enviados para o tribunal e o tribunal é que efetua o pagamento. Esse pagamento no tribunal é feito em até 90 dias depois do acordo. E no TRT em torno de 60 dias. Mas isso aí, a PGE não tem gerência pela data, pelo tempo do pagamento. Ela só tem gerência pelo acordo em si, para firmar o acordo. Bem, a Câmara de Conciliação, ela iniciou suas atividades com a publicação do primeiro ato convocatório que aconteceu em 30 de novembro de 2015, com o primeiro lote de precatórios disponibilizados pelo Tribunal para conciliação. O que tem nesse ato convocatório? Precisa ter a identificação do tribunal competente para o pagamento, se é o TRT ou o Tribunal de Justiça, o ano de inscrição em orçamento, o número que foi atribuído ao precatório pelo tribunal, a identificação das partes e seus representantes judiciais conforme os registros do tribunal. Isso aqui eu chamo a atenção no seguinte: quando sai o ato convocatório, todos os precatórios que fazem parte desse ato, cada um deles são especificadas a parte credora e a parte devedora. Tá? Esses registros, eles são todos fornecidos pelo Tribunal de Justiça.
em alguns deles, eles não estão atualizados. Tá? Então, por exemplo, um credor original que tenha falecido e sai no ato convocatório o nome dele, e aí os herdeiros querem conciliar e não podem. Na verdade, se eles solicitarem, se eles manifestarem interesse em conciliar e regularizarem a sucessão dentro do precatório, eles conseguem conciliar. Tá? Depois, também tem que constar no ato convocatório que vai ter uma redução de 40% do valor do crédito para o acordo de pagamento, após a atualização do precatório. E eu achei interessante colocar também que o critério que se usa para inclusão no ato convocatório é o critério antiguidade e pela ordem cronológica lá do tribunal onde esse precatório se encontra. Aqui eu vou mostrar para vocês um ato convocatório que ele aconteceu agora em 7 de dezembro, só para vocês terem uma ideia. Aqui tem a identificação da lei que instituiu a Câmara de Conciliação, aqui que ele convoca os credores dos precatórios que estão em anexo, né? E ele reconvoca os precatórios que constam nos atos convocatórios anteriores. O que significa isso? Cada vez que sai um ato convocatório, todos aqueles credores que não conciliaram nos atos convocatórios anteriores, eles são novamente convidados a conciliar. Tá? Daí aqui tem o endereço eletrônico da PGE, eles têm que manifestar interesse, aqui na qual se oferta pagamento, aqui foi o que eu falei para vocês, oferta pagamento dos créditos com redução de 40% do valor efetivamente devido, corrigido e acrescido dos juros. Tá? Então, se corrige todo o precatório, se aplica os 40% e é esse valor que vai ser pago. Os credores que já tenham sido conciliados e aqueles que os precatórios se mantêm, estão nas rodadas anteriores e que ainda não foram apreciados ou que ainda não foram chamados para conciliar, esses podem desconsiderar a convocação. Isso aqui acontece muitas vezes não. Acontece agora, por exemplo, se saiu a 6ª rodada. Então, eu estava trabalhando num processo, num precatório, e ali dizia que ele tinha, o credor tinha solicitado na 5ª rodada, que é o que eu estava fazendo no caso, e ele também, como se ele fosse ratificar a manifestação de interesse dele na 6ª rodada. Não há necessidade. O que acontece? Nós ainda não terminamos de analisar todos os precatórios e chamar para conciliação todos os precatórios da 5ª rodada. E já foi editada a 6ª, já foi publicada a 6ª rodada. Então, não quer dizer que, por não ter sido chamado para conciliar na 5ª rodada, que ele precise novamente se manifestar interesse. Tá? Aqui também, que eu falei para você sobre a manifestação de interesse, a forma e o prazo. Essa manifestação de interesse obrigatoriamente tem que ser feita via internet no site da PGE. Não adianta o credor ir lá na PGE ou na Câmara de Conciliação e dizer, olha, eu quero conciliar porque o meu precatório está no edital. Ele não vai conseguir. Ele tem que entrar no site da PGE em um link próprio para esse fim, para a conciliação, e lá preencher um formulário dizendo que tem interesse em conciliar. Esse edital também tem um prazo. Ó. Aqui foi o que eu falei, ó, formulário eletrônico. O prazo, no caso específico da 6ª rodada, é das 10 horas de sexta do dia 10
7 de dezembro do ano passado, às 19h59, de quinta do dia 31 de janeiro de 2019. Se a pessoa ou se o credor não manifestar interesse dentro deste prazo, ele não pode mais conciliar, no caso da sexta rodada, caso ele não tenha sido reconvocado. Tá? Ele não pode mais. Ele vai ter que aguardar um novo edital de ato convocatório para ter a possibilidade de conciliar. Aqui eu achei interessante também que no próprio edital diz que a PGE analisará apenas os créditos de precatórios daqueles que manifestarem interesse em conciliar. Por exemplo, se tiver um precatório que tenha 3 credores, supondo, e só um tenha interesse em conciliar, vai ser analisado todo o precatório, mas é feita a proposta somente para essa pessoa que manifestou interesse. Os outros não vão poder conciliar. Depois tem mais outras especificações, e aí vem os anexos. Aqui, esse aqui, por exemplo, é do precatório do TJ, vem o número do precatório e o orçamento. Tem outros anexos também que eu achei que não era o caso de trazer aqui. Bem, aqui eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas esse aqui é um organograma do precatório na Câmara de Conciliação, certo? Esse aqui é como é que o precatório tramita lá na Câmara. Bem aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar, aqui está escrito ato convocatório. Então, o ato convocatório é o início da conciliação. Depois, nesse ato convocatório tem, deixa eu pegar isso aqui. Aqui tem, o precatório está entre os convocados. Tem deste lado e deste lado. Nesse lado, não há manifestação de interesse por parte do credor. Então, esse precatório vem direto, ele retorna para a ordem cronológica no tribunal competente. Então, ele pode voltar ou para o TJ ou para o TRT. Tá? No outro lado, o precatório, a pessoa mostrou, o credor manifestou interesse em conciliar. Só um momentinho, assim, ó, eu vou passar o microfone para a pessoa, para o pessoal da internet, tá? Esse precatório ali retorna, aqui na flechinha ali, que retornou à ordem cronológica. Se ele estava numa ordem, quando ele retorna, ele vai passar para daqui para frente ou naquela posição que ele se encontrava? Porque é por ano, né? Eu não sei se todos conseguiram ouvir. A nossa colega, ela perguntou se esse precatório que retorna para o tribunal, ele retorna para o lugar onde estava ou vai ficar mais adiante, é isso? Ele retorna exatamente para o lugar onde ele estava. O fato do precatório sair do tribunal para ir para a Câmara de Conciliação ou não implica que ele mude de ordem. Ele vai continuar, a ordem cronológica dele é dele. Ele não vai passar nem para frente nem para trás. Vai ficar exatamente onde ele estava. O que vai acontecer é o seguinte, se outros anteriores a ele já são conciliados, ele sai dessa ordem. Então, teoricamente, ele sobe posições, no caso.
se os anteriores a eles são conciliados. Certo? É isso? Bem, deixa eu só ver. Aqui então, tem manifestação de interesse. Aí o precatório, esse precatório que a pessoa manifestou interesse em conciliar, ele vai do tribunal para a PGE. E lá na PGE, aqui é que eu também não enxergo muito bem, tá? Eu vou ter que chegar pertinho. Aqui está escrito, exame do precatório pela PGE. Então, o precatório sai do tribunal, vai até a PGE, é feita uma análise jurídica desse precatório, se é possível, se ele está com algum problema, se houve alguma impugnação da PGE, no caso, se houve uma impugnação da PGE anteriormente, ou no próprio, ou no momento que está sendo feita a análise, se verifica que tem algum problema esse precatório, que não há possibilidade de pagar, então, a PGE se manifesta, impugna, e aí ele volta para o tribunal, esse precatório. Ele volta para o tribunal, aí o juiz tem que decidir sobre essa impugnação da PGE. Certo? Também acontece aqui de precatórios, isso aí já me aconteceu lá na PGE. Por exemplo, um precatório que a parte quer conciliar e ela não... A sucessão, por exemplo, da credora originária, ou do credor originário, ele faleceu e ela não foi homologada pelo juiz. Não tem como fazer conciliação se não há homologação. Porque o juiz tem que homologar, ver se todos os documentos estão regulares e também é obrigatório e ter especificado no precatório o quinhão de cada um dos herdeiros. Se não houver isso, impossibilita a conciliação. Bem, aí o juiz decide, ou é sanado o problema para a conciliação, o credor reitera ou não a conciliação, se ele ainda tem interesse em conciliar, após a decisão do juiz. Se ele tem interesse, se ele não tem interesse, retorna para o precatório, para a ordem cronológica. Se ele tem interesse, aí continua na PGE. Aí se faz a elaboração da proposta de acordo. Nessa elaboração, aqui a nossa equipe entra. Aqui nessa parte, a nossa equipe entra, porque antes de fazer a elaboração da proposta, nós contadores, a nossa equipe de contadores, precisa atualizar, analisar a parte técnica do cálculo e fazer a atualização dos valores, para apresentar para os procuradores e eles mandarem os valores para os credores. Então, a elaboração da proposta, depois tem a intimação para recebimento da proposta pelo credor. Aí o credor recebe a proposta e tem duas situações aqui. Ou ele recusa, não achou que o valor é muito baixo, não está interessado, ou enfim, ele não quer fazer conciliação. Quando há a recusa dele, o procurador tem que se manifestar nos autos, dizendo que o credor recusou o acordo e junta um termo de recusa dele e esse precatório volta para a ordem cronológica lá no tribunal competente. Se ele aceita, aqui tem a assinatura do acordo
a remessa desse acordo assinado para o tribunal, e aí o tribunal é que vai fazer o pagamento. Então, até aqui, ó, até aqui, acontece tudo lá na PGE. Daqui até aqui, ó. Isso aqui é tudo acontece lá na PGE, na Câmara de Conciliação. Certo? Eu trouxe aqui para vocês para mostrar um termo de recebimento de manifestação de interesse de conciliação. Só para se ter uma ideia. Esse aqui, deixa eu só aumentar aqui. Esse aqui é um termo de conciliação que eu peguei de um precatório. Eu só excluí aqui os nomes das partes e os dados, certo? Esse aqui é um termo de acordo que foi recebido pela PGE e teve esse número aqui de recebimento. Cada vez que alguém manifesta interesse, ele preenche o formulário e esse formulário ele tem um número. Cada manifestação tem um número específico, tá? E todos esses termos, eles são guardados num arquivo específico lá na PGE, de manifestação de interesse, por ato convocatório. Tá? Aqui aqui tem as informações do precatório, aqui o tribunal, onde se encontra esse precatório, TRT4, aqui tem o número, aqui vai o número, isso aqui tudo a pessoa a quem que está manifestando interesse, ela que tem que preencher, certo? Não vem pré-preenchido isso aqui. O orçamento desse precatório, o nome completo do requerente, a data de nascimento, o documento, aqui, o documento de identidade, casualmente esse aqui, quem estava manifestando interesse era um advogado, tá? Por isso que aqui é OAB, mas aí seria carteira de identidade, carteira de motorista, ou qualquer documento de identidade. A unidade desse documento e o CPF. Precisa também da identificação do advogado, o nome, identificação e CPF do advogado. E isso aqui é muito importante. Informações para o contato. Porque a comunicação na Câmara de Conciliação basicamente é toda por e-mail, né? Nós procuramos, a Câmara foi pensada para desburocratizar, né? Então é tudo feito por o que se pode agilizar o pagamento, se procura agilizar, né? Até algumas coisas que precisam ser sanadas, um CPF que não se encontra, alguma coisa assim, que pode ser tratado diretamente com o advogado, se procura, com o representante da parte, no caso, né, se procura sanar sem ir até o tribunal. E aqui um e-mail também de contato, e esse aqui é uma manifestação de interesse, tá? Aqui também eu trouxe a ficha de análise que os analistas jurídicos utilizam para analisar o precatório, quando nós recebemos lá na PGE. Aqui em cima vai o número do precatório, o orçamento, a instituição, no caso, esse aqui é do IP, isso aqui é uma pensão integral, porque 90% ou mais dos precatórios é de pensão integral, tá? Tem de outras matérias também, mas essa aí é o nosso, que eu digo, é o nosso carro-chefe, tá? O objeto aqui, isso aqui não, para nós não interessa. O que interessa lá para a nossa equipe? Essa análise é feita... É uma análise jurídica, mas também
ela é usada para a nossa equipe, para nós podermos atualizar os precatórios. Ela é muito importante para nós. Isso aqui, a partir daqui que é importante. O nome do credor que quer conciliar, ou o nome do credor do precatório. Aqui pode ter, até nesse caso tem até a letra F, mas pode ter quantos bastarem para o precatório. Se precisa apresentar ou não proposta. Aqui se ele quer, se nós temos que apresentar proposta para ele ou não. Então, se por acaso ele for sucessor ou cessionários são aqueles que compraram precatórios, o percentual dele nesse precatório. Se a pessoa que quer conciliar, ela faz jus ou não a preferência. As pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem mais de 60 anos, nós temos que fazer reserva do valor, caso o valor que ela teria direito a receber por preferência. Tá? Se por acaso, aqui também é colocado, aqui também é informado se já houve pagamento de preferência. Aqui. Daí desaliciou se a pessoa já recebeu, se houve algum pagamento para a pessoa, porque tem muitos precatórios, principalmente essas senhorinhas, essas pessoas de mais idade, dificilmente ela não tem um pagamento preferencial. É muito difícil. Tá? Daí depois isso aqui para nós não interessa. Vamos ver aqui depois, tem o rol de A, B, C, quantos bastarem para o precatório aqui. Se por acaso alguém não quiser conciliar, vem aqui a perícia, não apresentar proposta. Mas mesmo assim nós temos que colocar essa pessoa no nosso cálculo. No item 4, trata sobre os honorários advocatícios. Aqui diz como é que foram deferidos, se é um percentual em cima do total do débito, se é em RH, se é um percentual em cima do valor da causa. Isso aqui para nós, lá para a nossa equipe, é importante, porque é em cima dessa informação que nós vamos fazer o cálculo dos honorários sucumbenciais. Aqui também tem os honorários contratuais, é informado. Muitos advogados, eles colocam nos precatórios os contratos que eles firmaram com seus clientes. Tá? Por que isso? Porque se por acaso o cliente trocar de advogado, ou o cliente trocar de advogado, ou ele, deixa eu ver uma situação, ou o cliente não quer conciliar e o advogado quer. Então, a gente pode, se houver o contrato dentro dos autos e esse contrato ele for homologado pelo juiz, se o juiz disser para fazer reserva desse percentual dos honorários contratuais dentro do precatório, então o advogado pode conciliar só a parte dele. Tá? Agora, se é feito todo o pagamento do crédito, então não tem por que separar os honorários dos advogados ou não. Eu fiz um processo, assim, só para elucidar, eu fiz um processo que era uma pensão. A senhora contratou um advogado. Ela contratou um advogado. Aí, ela faleceu. E os filhos contrataram outro advogado. O que aconteceu? Eu fiz a conciliação, o primeiro advogado, ele trouxe o contrato dele, o juiz deferiu a reserva desses honorários advocatícios, e eu eu separei o crédito, na hora de fazer a proposta, eu separei o crédito dos sucessores e o crédito dos honorários advocatícios. Tive que fazer duas propostas, sucessor 1
honorários, aí 20% do que ele teria direito. Aí, sucessor 1, o crédito dele, 80% do que ele teria direito. Isso aqui são informações importantes que impactam no nosso trabalho lá da PGA, da perícia, no caso. Tá? Aqui também tem outros honorários. Esses outros, às vezes, acontece de honorários de embargos, e aí nós temos que calcular eles, caso eles façam parte do precatório. Eu já atuei uma vez num processo, num precatório, em que houve deferimento de honorários de embargos. Como não constava no precatório, nem pude calcular. Aliás, eu até calculei e a procuradora disse, olha, ela não faz parte não faz parte do precatório, então não tem como calcular e pagar isso aí. Aí depois tem outras, caso tenha impugnação no cálculo, caso houve, se tem decisão. Isso aqui são coisas que lá para o nosso trabalho não tem muito impacto. Aqui essa parte, assim, observações do analista, isso aqui, caso o analista jurídico entenda que tem alguma informação que vai impactar no nosso trabalho, ele pode colocar nesse campo. Também é feita uma pesquisa de débito para ver se a pessoa que quer conciliar tem débitos ou não com a Fazenda Pública. E também essa sessão de crédito se por acaso a pessoa que quer conciliar, ela cedeu ou vendeu parte do seu precatório para empresas. Aí depois tem observações do procurador que até hoje eu não vi nenhuma vez informação. Bem, quais são os credores que são aptos a conciliar? O primeiro deles é o titular do precatório, que é o credor originário. Então, todo credor originário cujo precatório fez parte do ato convocatório, ele pode conciliar. O sucessor por óbito de credor originário, que são os meios, herdeiros, legatários e etc. Esses aqui eles podem conciliar, contanto que a sucessão esteja devidamente homologada pelo juiz nos precatórios e os quinhões tenham sido diferenciados, assim, tenham sido estabelecidos ou informados pelo advogado. É muito bom quando o advogado da sucessão, ele coloca uma árvore genealógica de todos os herdeiros e seus sucessores. Porque muitas vezes, basicamente, eu vou falar mais em termos de precatório do IP, certo? Tem a senhorinha faleceu, aí tem os filhos, alguns desses filhos já faleceram, e aí ficam para os netos. Aí, então, tem que ficar estabelecido o percentual de cada um da árvore genealógica para nós podermos fazer o cálculo. O cessionário de crédito, que são aqueles que compraram precatórios. Aqueles precatórios, há um tempo atrás, muitas empresas compraram precatórios com a intenção de pagar as dívidas com eles. Aquelas que não têm interesse em pagar as dívidas ou participar do compensa, né, elas podem conciliar. Hoje mesmo eu fiz um precatório que era uma empresa que estava conciliando. Claro que, neste caso aqui, é importante que no precatório essa empresa esteja habilitada e seja homologado pelo juiz, ele tem que homologar essa habilitação, e que tenha especificado o percentual que ela comprou do precatório.
tem precatórios que foram comprados por 2 empresas, 3 empresas. Né? Então, é importante que a empresa que queira conciliar, ela traga aos autos, seria uma... me fugiu o nome do documento agora. Ela tem que trazer um documento que diga que ela é a dona da parte desse precatório. Também pode conciliar os devedores do Estado. Se ele concordar, o valor é utilizado para pagamento do crédito. Se ele não concordar, esse valor fica disponibilizado para o juízo da execução que deu origem ao crédito. Aqui não consta, mas que eu acho que é interessante para nós, o seguinte: os peritos do juízo, que eles também podem conciliar. Né? Se o precatório no qual ele atuou e constar no ato convocatório, ele pode manifestar interesse. Só que ele tem que constar do precatório. Tem que constar o nome dele lá, o perito do juízo, constar o nome dele. Aí ele pode conciliar também. Aqui eu achei interessante colocar credores fora do ato convocatório, mas com precatório no edital. Estando habilitados, podem conciliar. É aquele caso que eu falei das senhorinhas que constam no ato convocatório o nome delas e os sucessores não estão. Se eles estão habilitados, eles podem conciliar. Habilitados no precatório, né? Aqui eu também achei interessante colocar o encerramento do prazo do edital. Se o credor não manifestar interesse durante o período em que o edital está vigorando, ele ele vai ter a aguardar um novo edital, um outro ato convocatório. Não, aqui. Eu vou fazer aqui um comparativo entre a Câmara de Conciliação e o Compensa do Estado, mas de uma forma assim muito simplória, certo? Só para vocês terem uma ideia. A Câmara de Conciliação, ela pega todos os precatórios vencidos, certo? E ela proporciona ao credor o pagamento desses precatórios com um deságio de 40%. Tá? Já o Compensa, ele compensa os débitos de natureza tributária ou de outra natureza que estejam inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015. Ele compensa pelos precatórios do Estado, as suas autarquias e fundações que já estejam vencidos. Tá? Ou seja, as empresas podem comprar precatórios, aí elas não precisam, esses precatórios aqui vencidos, eles não precisam estar nos atos convocatórios. É qualquer precatório, a empresa compra o precatório e pode compensar pela dívida ativa dela. Logo que surgiu o Compensa, ele tinha algumas regalias. Agora ele é 100% da dívida ativa com o valor do precatório. Né? Vou mostrar para vocês aqui, para ter uma ideia do que já foi feito em termos de valores. Puxa vida, ficou muito pequenininho. Bom, então eu vou ler para vocês os valores. Aqui em cima, tem essas planilhinhas aqui, elas estão atualizadas até 12 de março de 2019, então ela é bem recente, certo? Do Tribunal de Justiça, foram feitos até agora os 5 atos convocatórios. Esse 5º ato aqui ainda, a 5ª rodada, quer dizer, essa 5ª rodada, ela ainda está em andamento, certo? Já foram feitos até agora, foram utilizados nas rodadas 5.684 precatórios. Vocês podem ver que, não dá para ver o número, mas vocês podem ver que é um crescendo, né?
iniciou com 47, tá? O primeiro ato convocatório tinha 47 precatórios. Agora já está em 5.684. Então, é um crescimento considerável em termos de número de precatórios. Os interessados também, começou com 49, hoje está em 3.009. O valor, aqui são os valores que foram, o valor total dos precatórios que foram conciliados e o valor que foi efetivamente pago. Desse valor aqui do tribunal, já foram pagos, por meio de conciliação, 362.554.215 reais. Até agora, certo? Desse valor aqui foi efetivamente pago, por meio de conciliação e considerando o deságio, 216.067.356,2. E dessas pessoas aqui, desses interessados, 5.000 e pouco aqui, 5.886, efetivamente aconteceram 2.658 acordos, certo? 742 foram recusados. Esse aqui está aguardando a parte, é algum impedimento de ordem formal, alguma coisa legal que não pode ter sido feito o acordo ainda. E são esses, e 1.377 que são inviáveis. Esses inviáveis são aqueles que não regularizaram as sucessões, são algum impedimento que não foi possível fazer a conciliação. Tá? No TRT, foram 801 precatórios, 788 interessados. O valor bruto de precatórios, 63.513.302,28. E o valor efetivamente pago após a conciliação, 36.691.861,68. Para 306 acordos. Tá? Esses valores aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esses valores aqui não é o somatório de todos esses, certo? Porque como ele é cumulativo, então não está separado ali por rodada. Tá? Por exemplo, alguns da rodada 3 pode ser alguém que não conciliou na rodada 2. Então, é por isso que eu coloquei esse somatório aqui. Repetir, né, o da quinta rodada. O que eu fiz aqui? Hã? Deixa eu ver. Tá. Opa. Não. Deu, agora consegui. Desculpa, gente, eu não estou muito acostumada com isso aqui. Tá. Esse aqui eu fiz um resumo consolidado para vocês verem o total que foi conciliado e também em relação ao compensa, certo? Aqui eu botei valor bruto TRT, mas não é. Esse aqui é o valor bruto total. Somando o TJ e o TRT, já teve 6.485 precatórios que participaram de ato convocatório. Desse total, 6.674 interessados. Foi em valor de precatório bruto, 426.067.518 e depois de conciliação, 252.759,18. Tá? Aqui, em relação ao compensa, no mesmo período,
créditos de execução fiscal já foram compensados 7.788 créditos em 3.294 precatórios. Esses créditos foram compensados por 448 empresas, de um total de 1.280.550,25. Então, esse valor aqui, no caso do compensa e no caso dos precatórios, aqui em cima da conciliação, esse somatório é o total de precatórios em termos de valores. Agora eu estou falando em termos de valores. São valores que o Estado já compensou ou conciliou e que também ele vai deixar de pagar, né? Quando eu vi isso aqui, eu não imaginei que fosse tanto, sabe? Um valor bem considerável. E eu achei o número de empresas bem... É pouco em relação ao valor, né? É um valor muito alto de dívida delas. Tá, agora eu vou mostrar um pouco do nosso trabalho, que eu digo dos meus colegas e eu lá na nossa equipe de peritos, tá, gente? Esse aqui é uma proposta civil. Tá? O que a gente faz? Nós pegamos aquela ficha de análise dos analistas jurídicos e começamos e pegamos também o cálculo homologado, que foi inscrito no precatório. Daí nós vemos se tem algum problema com o cálculo, se ele tem anatocismo, se houve alguma impugnação, se por acaso ele foi modificado por causa de alguma impugnação da PGE. E pegamos esse cálculo e atualizamos ele até a data do mês em que vai ser feita a conciliação. Geralmente no primeiro dia do mês. Tá? Esse processo aqui eu trabalhei nele para uma atualização no dia 1º de fevereiro de 2019. Então, essa aqui, o índice cível é IGPM, uma parte IGPM, depois TR, depois IPCAE. Os juros, daí se pega o valor principal inscrito em precatório, se atualiza até 1º de fevereiro de 2019. Se aplica o juro até a inscrição. A inscrição é aquele juro entre o cálculo homologado, inscrito, e o dia 1º de julho do ano em que o credor foi lá e disse, olha, eu quero que o meu crédito seja inscrito em precatório. Então, esse juro até a inscrição significa isso, é quando o tribunal expediu o precatório. Tá? O ano em que ele expediu, mas ele é feito até o dia 1º de julho de cada ano. Tá? Depois tem o juro após o interstício. Esse juro após o interstício é, por exemplo, nesse caso, a inscrição foi feita em 1º de julho de 2001. Aí tem todo o ano de 2002, ele começa a correr de novo, tem um interstício de julho de 2001 até 31 de dezembro de 2002. Então, a partir de 1º de janeiro de 2003 até 1º de fevereiro de 2019, é o juro após o interstício, certo? Nessa mesma planilha é feita uma atualização é feito o cálculo dos honorários. E nesse caso aqui eu achei interessante trazer para vocês que houve dois honorários sucumbenciais. Um deles é um percentual em cima do valor devido, é um percentual de 5%, e foi também dado em ORH. Isso aqui me parece que foram
4 RHs, uma coisa assim. Então, se calcula o RH até 1º de maio de 2001, que é quando a data que ela foi extinta, e se corrige até a data de 1º de fevereiro de 2019. Há um entendimento na PGE de que sobre os honorários estabelecidos ou deferidos em RH não existe incidência de juros. Só existe correção. Se é um valor deferido, alguma coisa, tem juros, mas só após o interstício. Não tem juros anteriores ao interstício. Depois tem um campo aqui onde tem as custas despendidas, caso houve pagamento. E também se coloca os valores das custas, já com percentual de 50%. O valor das custas é sempre em URCs. Esses valores atualizados, isso aqui é do total do precatório, do total dele, certo? Esses valores atualizados... Ai, meu Deus, não se enxerga nada. Tá. Esses valores atualizados, eles vão para uma segunda planilha. Nessa segunda planilha aqui, eles são discriminados, são lançados os credores de acordo com os seus percentuais do precatório. Nesse caso aqui, a credora 1, vamos ver se eu... Vamos ver. Esse precatório aqui, ele tem 5 credores. Tá? Um credor, cada 1/5 equivale a 16,2301% do precatório. Depois, essa credora aqui, ó, ela faleceu. Como ela faleceu, ela deixou 3 herdeiros. Aí cada herdeiro tem direito a 9,54,52%. Tem alguns herdeiros que o quinhão deles, mesmo sendo de uma origem mesmo, de um mesmo falecido, eles têm quinhões percentuais diferentes. Eles têm... Eu peguei uma vez um precatório que a esposa tinha 10% e os filhos, cada um tinha 5%. Não foi dividido 5 para cada um, no caso, né? Ou dividir 15% em 3, ou alguma coisa assim, sabe? Não, eles eram diferentes para o mesmo instituidor. Esse valor aqui são os valores históricos, aqui o percentual de quinhão de cada um deles. Esses valores históricos correspondem a esses outros aqui, que são principal juros atualizados, certo? E aqui é o valor total devido para cada um deles. Então, esse aqui, se somar todos esses valores dos credores, dá o total atualizado lá em cima do precatório, certo? Nessa planilha aqui de baixo, nós lançamos os mesmos credores e especificamos se houve ou não pagamento a eles, pagamentos preferenciais. Se houve, o pagamento é lançado com o valor devido a ele na data, atualizado até a data do pagamento dele. Esse valor se transforma ou se faz uma equivalência em percentual, e esse percentual é o que já foi pago, então é devido para ele só o saldo. Deu para entender? Bom, nesse caso aqui houve 2 pagamentos. Houve para a credora 1 e houve para a credora 5. Certo? Em alguns momentos, eu já tive a oportunidade de alguns credores quererem manifestar interesse em conciliar, e eles não puderam porque eles já tinham recebido tudo. Tá? Aqui tem o saldo a pagar do total do precatório, em percentual.
E esse aqui é o quadro de proposta que vai para o credor. Com esse quadro de proposta aqui, é que eles vão analisar se eles vão querer realmente conciliar ou não. Então, nesse caso da primeira credora 1 lá, ela tinha um valor devido em 12 de 2012 de 139 mil, foi pago a ela 74 mil e ela ficou com um saldo de 46,44%. Nós trabalhamos muito com percentuais lá na PGE também, para fazer os nossos cálculos. Tá? Desse percentual aqui de 46,44, atualizado até 1 de 2 de 2019, deu 99.762, bruto. Aí, se houvesse pagamento de custas, estaria aqui nesse campo. Soma, diminui o desconto previdenciário, se faz o cálculo do imposto de renda, e aqui é o valor líquido sem o deságio, certo? Nessa coluna aqui é o quanto efetivamente ele tem para receber se ele tiver interesse em conciliar. Então, aqui é 60% do valor de todas essas rubricas. Do valor bruto, do valor do IP, nesse caso. Se houvesse imposto de renda, aqui também, 40%. E aqui é o valor líquido que ele tem para receber. Aqui também, aqui embaixo, na proposta, vai os valores que são da base de cálculo do imposto de renda, a tabela utilizada também, com os respectivos percentuais, o número de competências, né? E aqui se houve ou não incidência de imposto de renda. Essa é para a primeira credora. Vocês observam o seguinte, a primeira credora houve um pagamento e aqui ela vai receber um total líquido de 59.300 por aí. Aqui a segunda credora, ela não recebeu nada. Então ela tem para receber, pelo mesmo critério lá de cima, 127.540,56. Tá? Aqui tem a credora 5. Nesse caso aqui desse processo, só a credora 1, 2 e 5 que quiseram conciliar, o resto não. Depois nós apresentamos, aqui eu vou mostrar, o demonstrativo de proposta para honorários sucumbenciais, é sempre uma competência, independente não é o mesmo número de competências do credor originário. Aqui é para uma proposta de custas, tá? E nós também apresentamos um laudo, onde se informa se o cálculo tem a incidência dos juros de interstício. Essa análise de cálculo aqui é do cálculo do Tribunal de Justiça. O último cálculo que ele apresentou, a gente faz uma análise. Se eles têm o juro, se eles calcularam o juro do interstício, se não calcularam, então se informa o procurador. Nesse caso aqui eu informo também que houve pagamento preferencial para 2 credoras. E aqui se coloca qualquer informação que se considere importante para o procurador e também para a parte, esclarecimento, que fique alguma dúvida. Porque muitas vezes a gente está trabalhando ali, olha, vou fazer alguma coisa no cálculo, e aí tu tem que explicar o que tu fizeste no cálculo para a pessoa entender, né? Aí essa é a cível. A proposta trabalhista. O quadro demonstrativo da proposta trabalhista, ele é diferente. Porque o alinhamento dos critérios entre o tribunal e a PGE, é praticamente o mesmo. Né?
Já na trabalhista, ela tem alguns critérios que nós não concordamos, que é, no caso, basicamente, é que na trabalhista eles não consideram, eles não excluem do cálculo o juro do interstício. Eles calculam o juro desde o cálculo homologado até a data de hoje, ou até a data da atualização, que acontece lá no JACEP. E nós não. Para conciliar, todo aquele que quer conciliar precatórios trabalhistas, nós fazemos o cálculo do jeito que nós entendemos como correto. Nós, que eu digo, os procuradores, né? Nós só fazemos o que eles determinam. E no caso da trabalhista, ele é um cálculo mais específico. Nós temos que separar as rubricas. No caso do processo civil, basicamente é principal e juros. Então dá até para nós conseguimos trabalhar com percentuais. Na trabalhista, não. Ela tem principal, tem juros do principal, tem FGTS, juro do FGTS, às vezes tem multa do FGTS, e o juro da multa tem outras vezes que tem outras rubricas, além do principal e juros. Então, nesse caso, nós temos que fazer um cálculo mais detalhado. Tá? Mas também se faz, em termos de alinhamento de correção monetária, é a mesma em relação ao TRT, em termos na parte de índices, que é a TR, e depois IPCAE. O que nós divergimos é a questão dos juros do interstício. Então, esse juro ele é excluído do cálculo. Aqui não houve pagamento, se atualizou, então, desde o cálculo homologado até a data da atualização para conciliação. E aqui no lado nós colocamos a diferença que acontece pela não consideração do juro dos interstícios. No caso, esse valor aqui é de 198 mil, a diferença é de 7.518 do JACEP, e o nosso deu 190.634. Tá? Aqui tem o quadro demonstrativo da proposta, é praticamente a mesma. Tem o principal, desconto previdenciário, depois o imposto de renda. Aqui é o mesmo processo, só que houve pagamento da preferência. Também se faz a diferença, é o mesmo critério da civil, só que mais detalhado. Aqui é a proposta e se apresenta um laudo pericial. Aqui, no cálculo trabalhista, no laudo pericial trabalhista, nós sempre informamos que os juros, que a vara, ela aplica juros sobre todo o período e que nós entendemos que não deve ser de todo o período, tem que ser tem que excluir o período do interstício. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente... Um problema que acontece em alguns processos da civil, principalmente, é o anatocismo. Como é que acontece o anatocismo num processo civil? É assim, o cálculo é homologado e esse cálculo pela vara, tá? Ele é atualizado pela vara e é homologado pelo juiz. Aí a gente não tem todas as peças do processo. Então, mais tarde, esse mesmo cálculo, ele é atualizado para ser inscrito em precatórios. Só que algumas vezes, a vara, ela pega o total devido e atualiza e aplica juro em cima. E o amortizado, o total amortizado, atualiza, aplica juros em cima desse total atualizado.
sem considerar que nesse total, tanto devido quanto atualizado, ele tem juros ali. É principal e juros. Tá? Então, quando nós observamos que houve esse tipo de problema, nós temos que retificar esse cálculo que foi inscrito. Da seguinte forma. No caso deste processo aqui, isso aqui foi um processo que eu atuei, tá? Que eu tive que demonstrar o anatocismo. O cálculo homologado foi atualizado até 1º de abril de 98. Aí se pega o valor total devido, atualizado para aquela data, menos o valor amortizado, e se tem a diferença. Então, o valor devido é esse aqui de baixo, 51.996,47. Se atualiza esses valores pelo índice de atualização da época até a data da inscrição do precatório. Neste caso, o precatório foi inscrito para a data de 1º de agosto de 98. A data de atualização do cálculo que foi inscrito. Certo? Se incide o juro sobre esse valor atualizado de abril de 98 até agosto de 98 e dá o total devido aqui. Aqui embaixo, nós só atualizamos os juros que foram apurados sobre esses valores aqui em cima até 1º de abril de 98. Então, os juros dos valores devidos foi de 11.155,32 e desse valor amortizado aqui foi de 4.970,02. Então, a diferença de juro é essa, 6.185,30, se atualiza e dá uma diferença de 6.215 de juros. Certo? Esses valores aqui, então, qual é o valor que tem que ser inscrito em precatório? De principal, é esse aqui, 52.246,11, e de juros, 1.041 mais 6.215, certo? Esses valores aqui, nós vamos lá para o nosso laudo. E demonstramos aqui, ó, que houve erro material na inscrição do precatório, que o valor inscrito está equivocado, que aconteceu anatocismo em função da atualização entre o cálculo homologado e o cálculo que foi inscrito no precatório, e apresentamos o valor que entendemos como correto. É o principal aqui, os juros e a soma. Tá? Casualmente, nesse processo aqui também houve outro problema. Esses valores aqui é que a gente atualiza para conciliação, certo? Quando a primeira vez que eu fiz essa demonstração de juros, eu falei para minha colega, eu disse, é só um pouquinho. Se eu pegar 59.506,03 e pegar o valor que foi efetivamente inscrito em precatório, deu aqui uma diferença de, vamos dizer, R$100 na época, né? Daí ela disse, não, acontece que os valores, quando as datas são próximas, os valores são muito próximos. A gente vai ver efetivamente o efeito do anatocismo somente com a atualização. Dependendo do valor, a diferença é bem significativa. Bem significativa, então. Isso aí depois eu atualizei o cálculo só para ver como é que era, né? E comparei com o do tribunal, que o tribunal pegou o cálculo equivocado, o que tinha anatocismo. E deu uma diferença bem significativa, acho que de uns 4 a 5 mil. Não me lembro o valor do precatório. Tá? E aqui também,
se há algum problema no cálculo ou alguma coisa que fique meio obscura, que possa obstar a conciliação, a gente procura informar o que se fez no cálculo para evitar que a parte diga que não está correto, né? Nesse caso aqui, por exemplo, houve uma impugnação da PGE sobre o valor principal. Ela disse que foram 2 meses, ela impugnou que 2 meses já tinham sido pagos para a credora e que não estava certo, tinha que ser excluídos. E que 1 mês teria que ser proporcional. Daí eu fiz a demonstração aqui desse cálculo que a gente, das correções, da onde que nós tiramos esses valores, os valores que foram apresentados para a parte. Aqui, só para mostrar para vocês como é que é o critério para calcular os juros do período. Tá? O orçamento aqui é de 2002. Tá? A inscrição do precatório aconteceu em 1º de julho de 2001 e a atualização foi feita em 1º de fevereiro de 2019. E o cálculo homologado é de 1º de novembro de 2000. Então, aqui vocês podem observar o seguinte, que nem sempre o cálculo homologado tem a mesma data da inscrição. Tá? Ou pode ser bem anterior ao ano da inscrição. Nos juros do precatório até a inscrição, o cálculo homologado é de 1º de novembro de 2000 e a inscrição aconteceu em 1º de julho de 2000. Esse resultou num percentual de 4%. Tá? Só desse período. E os juros após o interstício é do 1º de janeiro de 2003, ou seja, o ano seguinte que teria que ter sido efetuado o pagamento, né? E foi atualizado até 1º de fevereiro, deu um total de 96,5%. Tá? Bem, aqui a bibliografia, Constituição, PGE, resolução, e aqui o meu contato, caso vocês tenham interesse em entrar em contato comigo. Tá? Então, eu fico disponível para perguntas, tanto aqui quanto na internet. Qual é? Não. Pode ser. Fernando, a Denise, tu queres levar o microfone? Não tá? Tá. Só um momentinho, pessoal. Vou fazer bem objetiva, tá? Assim, ó, no caso que alguém comprou um precatório de uma situação do processo onde tem vários herdeiros, enfim, mas ele comprou somente de um, conforme aquele quinhão ali do percentual, tá? Ele compre esse precatório, ele poderá entrar na preferência pela idade? Assim, deixa eu ver se eu entendi. Existe um herdeiro, é isso? Tem um herdeiro que vendeu o precatório, é isso? Tá. Quando a venda, já trabalhei em precatórios assim. Algumas vezes
a credora originária vendeu o precatório ou parte do precatório, aí os herdeiros têm direito somente ao saldo. Outras vezes, ela ganhou a preferência, eles também têm direito ao saldo. Tá? Sempre tem direito ao saldo. No caso específico de um herdeiro que vendeu o precatório, ele só pode vender a parte dele após feita a sucessão. Tá, tudo ok. Vamos dizer que ele tenha direito a... Vamos colocar uma suposição. 50% do precatório. Certo? Ele tem direito. Ele vendeu 30% do precatório. Então, ele tem direito só a 20%. A primeira coisa tem que ver se esses 20% não existe reserva para o advogado. Da parte que sobrou dele, se não existe reserva para o advogado. Se houver reserva, ele não vai ter direito a receber. Ou ele vai receber, mas vai ter que pagar o advogado. Se ele tem mais do que o valor do advogado e ele tem direito, ele tem idade, no caso, ele pode receber. Ele pode... Oh? Eu nunca vi um caso desse. A pergunta é o seguinte, se a pessoa que compra o precatório, que comprou um precatório, ela tem direito à preferência, o comprador tem direito à preferência. Eu nunca vi um caso desse, Denise. Nunca vi, assim, não me deparei. É possível que sim. Mas ela tem que provar que tem mais de 60 anos. Eu nunca vi assim. Mas é possível. É possível. Não posso te afirmar, mas se tu quiser me manda um e-mail que eu pergunto lá na PGA. Não conseguiu o pessoal da internet? Quer que eu fale? As pessoas que estão na internet não está sendo possível acessar as perguntas, então elas serão encaminhadas a mim e depois eu respondo por e-mail. Certo? Mais alguma pergunta? Só um momentinho que eu vou passar o microfone para o colega. Qual é o tempo de execução desse cronograma de conciliação entre a inclusão dele no ato convocatório e o pagamento no TJ? Qual o tempo médio que tem levado? Essa é uma pergunta difícil. Bom, eu vou dizer assim, depende. Depende. Porque vocês são muitos precatórios. Muitos precatórios. Todo mundo sabe que o passivo do Estado é muito grande. Né? Eu não me arrisco a dar valores. Mas depende, porque a nossa equipe, antes nós tínhamos como é que eu vou dizer, uma forma de trabalhar mais, como é que eu posso dizer, não tão rápida quanto agora. Nós estamos procurando otimizar o máximo possível, porque nós sabemos o quanto as pessoas que
tem créditos com o Estado, suas autarquias e fundações, o quanto elas querem receber, né? Eu não posso te dizer exatamente o tempo, mas tem alguns precatórios que foram, por exemplo, da 5ª rodada, que foram que vieram primeiro, que já saíram. Depende muito Como? Exatamente. Do estado do processo, das dificuldades que a falta de servidores também, né? Nós trabalhamos muito. Nós procuramos fazer muito. Toda a equipe. Uma coisa que eu achei muito legal, eu comecei em agosto lá, do ano passado. A conciliação tá, desde 2015, começou mesmo em 2016. E todos são muito comprometidos. Todos eles são muito comprometidos. A gente procura fazer o máximo possível. Mas eu não tenho como te dizer. Tem precatórios que saem rápido, principalmente aqueles primeiros que começam, que fazem parte do ato, ou os anteriores, assim, né? Mas não sei te dizer. Exatamente. Muitos precatórios... Olha só, a 5ª rodada, ela foi o ato convocatório, eu até estava conversando com a minha colega, me parece que foi em março do ano passado. Nós ainda temos, acho que uns 800 precatórios lá, da 5ª rodada. Muitos deles, eles não foram, falta exatamente como tu falaste, falta documentos, não estão devidamente, as sucessões não estão regulamentadas, existe alguma impugnação. Muitos precatórios a gente se analisa e chega no momento da conciliação, a parte não quer. Então, eu não sei te precisar. Mas uma coisa eu te garanto, a gente trabalha um monte para... Como? Sim, mas ali no caso, a nossa equipe, a equipe ali da Câmara de Conciliação, são 5 contadores para todos esses precatórios. Né? E os outros colegas, eles trabalham em outras unidades. Que não fazem o trabalho que nós fazemos. Né? Então, mas nós estamos pleiteando para melhorar esse ranking. A pergunta no compensa, é 100%, não tem deságio. Atualmente, sim. Uma coisa que eu não coloquei foi o seguinte: tem alguns precatórios que as pessoas, os credores, manifestaram interesse em conciliar, e depois, com o compensa, eles foram retirados, eles foram utilizados para compensar créditos, compensar dívidas compradas pelas empresas, né? A pergunta é se um precatório que ele obedece rigorosamente os critérios. É isso. A pergunta é se o critério para participar da conciliação é por critério de ordem cronológica, se
se, por exemplo, agora o ato convocatório para os precatórios de 2004, se eu posso conciliar 2007. Não. Os precatórios que podem participar de conciliação são somente aqueles que fazem parte do ato convocatório. Somente aqueles. O da sexta rodada, que é o que nós vamos começar a trabalhar daqui a um mês, mais ou menos, 2, são os de 2004. A pergunta é se demora para sair da Câmara de Conciliação para o compensa, é isso? Não. Não, assim, eu tenho muitos processos, muitos precatórios na minha carga, muitos. E um dia eu estava olhando a minha listagem, vários saíram da Câmara, meus. E aí eu perguntei para minha colega por quê, né? E ela me falou que estavam indo para o compensa. Não significa necessariamente que eles vão ser vendidos. O compensa eu não tenho condições de responder porque não é um setor que eu trabalho. Eu só sei que saíram alguns precatórios do compensa da Câmara para o compensa, mas não sei te dizer como é que funciona o trâmite lá. Aquele lá é outro setor. Só um momentinho. Voltamos para a correção dos honorários em referência, que é o UHC, né? O RC, tá? Ou RH. O entendimento da PGE é que não tenha juros, só correção. Entendimento deles ou tem uma base legal para isso? Olha, isso aí é uma parte jurídica. É a parte jurídica que eu não entrei no mérito. Isso aí. Tá? E esse URH aqui que eu apresentei é para honorários sucumbenciais, não é periciais. Eu não vi, até o momento, eu acho que eu só trabalhei com um processo trabalhista, que tinha perito. Mas ele não tinha manifestado interesse em conciliar. E no caso, assim, é só o RH que não tem juros, né? E no caso dos honorários advocatícios. Os periciais, eles são só corrigidos também. Aí pelo índice de correção utilizado pela vara, né? Então, por enquanto não incide juros. Mais alguma pergunta? Então, eu agradeço a todos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho e fico à disposição para dúvidas. Se quiserem também entrar em contato comigo, será um prazer. Tá? Uma boa noite a todos.